Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que acompanham os serviços, os trabalhos nessa casa e também acompanham pelos veículos de comunicação. Primeiro, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e todas que ontem nos honraram com seu voto. Durante 2 meses, nas condições mais adversas, realizamos nossa campanha. Uma campanha com uma plataforma que expressou fielmente as reivindicações da classe trabalhadora, da juventude e dos trabalhadores do campo. Participamos desse processo eleitoral altamente deformado, onde prevalece o poder econômico, a manipulação, a desinformação, um terreno que, com certeza, não é o mais favorável para que nós possamos travar as nossas batalhas. Durante 2 meses, com as condições materiais que conseguimos extrair da classe a qual nós representamos, nós estivemos em portas de fábricas, escolas, assentamentos, ocupações, conversando, debatendo e explicando os limites da luta institucional para que os trabalhadores e a juventude possam fazer valer os seus direitos, e alertando sistematicamente para a necessidade de nos organizarmos enquanto classe para as grandes batalhas que estão por vir. A simpatia que setores da juventude e dos setores mais avançados da classe trabalhadora sentem por nossa luta, por nossa história, não se traduziu numa resposta eleitoral, pois entenderam que não seria possível, dentro do PT, desenvolver as batalhas que nós propusemos no processo eleitoral. O Partido dos Trabalhadores, de conjunto, sai derrotado do processo eleitoral. E isso é demonstrado pelos números, com redução de bancadas federais, bancadas estaduais, senadores e governadores em vários estados. O PT deixou de ser um partido ligado aos movimentos sociais, ao movimento sindical, para se encastelar em um discurso eleitoreiro. O PT foi derrotado por ele mesmo e pela política de alianças que resultou em governos que foram incapazes de realizarem as rupturas estruturais com o sistema capitalista, que é incapaz de satisfazer as reivindicações que surgem infalivelmente dos males que o próprio capitalismo construiu. A abstenção de 37% para deputados, 47% para senadores, e o alto índice de abstenções para presidente da República, que girou em torno de 38 milhões de votos, demonstram de maneira inequívoca que uma grande parcela da classe trabalhadora e da juventude não acreditou e não se sentiu representadas em termos de projetos nessas eleições. Porém, é preciso ter muito cuidado com afirmações impressionistas de que houve uma inclinação do eleitorado para partidos conservadores e de direita. Os números mostram que a grande maioria da classe trabalhadora não votou nesses partidos, porque eles não cresceram em número absoluto de votos. Ao contrário, quem perdeu parte significativa dos seus eleitores foi o PT, principalmente no eleitorado urbano e na juventude. Saio desse processo eleitoral, assim como os companheiros da esquerda marxista que disputaram as eleições, convencido de que a grande tarefa que temos que realizar, como afirmamos durante toda a nossa campanha, é de colocar nossas melhores energias nas ruas
e nas lutas da classe trabalhadora e da juventude, construindo e organizando uma força de esquerda, comprometido com um programa que aponte diariamente a necessidade da construção do socialismo. E para isso, é necessário ter a consciência política da necessidade de nunca se desligar das lutas do povo trabalhador desse país. As ruas e as lutas é que definirão o desfecho da história da vigorosa luta de classe. Como sempre disse, continuo repetindo e reafirmando: seguimos em frente porque os sonhos não envelhecem. De certa forma, com isso, eu estou tentando fazer uma prestação de contas a todos aqueles que se empenharam na nossa campanha, que entenderam o que nós discutimos e nos deram voto, Dr. Paulo. Eu estou fazendo essa reflexão pública, porque é publicamente que nós temos que prestar contas. O Partido dos Trabalhadores, as suas direções, os seus quadros burocráticos, ou refletem sobre as suas práticas e a concepção de organização de partido, ou virarão pó no processo histórico. Porque o que nós temos visto em processos eleitorais é uma grande sintonia entre a maioria daqueles que disputam eleições no Partido dos Trabalhadores com aqueles que nós sempre condenamos. Não é qualquer coisa que no maior centro urbano desse país, que tem a classe operária mais politizada e organizada, que os candidatos do PT parlamentares, que tinham origem nessa classe, tenham sido literalmente varridos de assembleias legislativas e da Câmara dos Deputados. Os números expressam isso. E expressam isso de uma maneira incontestável. A responsabilidade pela perda de postos importantes no parlamento, de parlamentares do Partido dos Trabalhadores, é de responsabilidade dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores. Qualquer um mais afoito também deve se debruçar nos números. Porque houve uma abstenção tão grande de votos de maneira geral. Essa parte que se absteve optou por não votar porque não tinham em quem votar. Entretanto, agora nós temos uma tarefa. Mesmo com todas as críticas que eu faço ao governo do PT, em aliança com outros partidos, nós temos uma tarefa que é de combater para que a presidente Dilma ganhe as eleições. E nós só vamos fazer isso combatendo nas ruas e em todas as lutas do movimento operário e da juventude. Porque se não fizer isso, seremos derrotados nas urnas, novamente. E quem perde com isso não são os burocratas do PT. Quem perde com isso é a maioria esmagadora dos trabalhadores que tiveram conquistas importantes nesse processo. E encerro, senhor presidente, dizendo o que eu costumo dizer e outros companheiros dizem em assembleias do movimento sindical. Aqueles que não lutam para preservarem as velhas conquistas não são dignos de novas conquistas. A luta continua, companheiros e companheiras, mas ela tem que ser feita nas ruas, nas lutas, para a gente derrotar o sistema capitalista e construir o socialismo, alertando sempre que o parlamento é o último lugar
onde a classe operária pode depositar suas confianças. Muito obrigado, senhor presidente.